Boa noite para vocês. Primeira aula de planejamento e gerência de projetos de software. Eu vou já começar capturando a tela para mostrar o material que eu elaborei. Eu não sei se adianta eu falar muito sobre mim, porque eu acredito que todo mundo aqui já teve aula comigo, não é isso? Este semestre eu vou ter as mesmas apostilas que eu elaborei do semestre passado, e os trabalhos serão exatamente os mesmos. Eu pretendo não fazer nenhuma atualização. Vou começar a mostrar o material e vou pular aquela parte onde eu me apresento, já que vocês já me conhecem, né? Bom, vocês devem estar vendo esse material aí, que foi o material que eu já coloquei à disposição lá no Moodle. Então, o livro 00 é o livro de apresentação do professor da disciplina. O nome da disciplina é Planejamento e Gerência de Projetos de Software. Como princípios, eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada, porque são coisas importantes que impactam o nosso dia a dia, né? Primeira coisa, sempre que vocês tiverem alguma dúvida a respeito do material ou da disciplina, qualquer ela que seja, vocês devem fazer a pergunta e interromper a aula, para que a gente possa resolver a dúvida. Assim como a gente só consegue evoluir se a gente tiver uma necessidade interna, fazer perguntas também é uma forma da gente evoluir, da gente ir para frente, né? É a pergunta que nos faz aprender, assim como os erros nos fazem aprender também. Nenhuma pergunta pode ficar sem resposta, mas eu também posso dizer que não sei a respeito daquilo que foi perguntado. Isso pode acontecer, e aí, nesse caso, eu vou pesquisar sobre o assunto e volto com a resposta depois. Todo o resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. O nosso último dia de aula vai ser no dia 23/12. Então, até o dia 23/12, véspera da véspera do Natal, vocês estão livres para poder questionar, perguntar e discutir a respeito de qualquer avaliação que nós tivemos ao longo do semestre. E uma outra coisa importante, eu costumo fazer isso como uma regra mesmo, uma palavra de honra. O resultado das avaliações deve ser entregue sempre na próxima aula. Então, sempre que eu tiver uma aula com vocês, o resultado da avaliação da aula anterior já vai estar disponível, até para que vocês possam verificar em que vocês erraram, o que vocês precisam melhorar, para que vocês possam ir evoluindo. Se vocês prestarem atenção, se vocês entenderem como avaliação como sendo um feedback do trabalho que está sendo feito, isso vai servir para que ao longo do semestre vocês tenham uma curva de aprendizado. Ou seja, vocês vão melhorando com as notas, as avaliações que eu for fazendo. Isso não tem como acontecer se eu deixar para avaliar os trabalhos no final. Aí vocês não vão ter a oportunidade de ter essa curva de aprendizado. A disciplina. Então, a disciplina nossa é Planejamento e Gerência de Projetos de Software. Nós vamos trabalhar conceitos de gerenciamento de projetos de software, técnicas de gerência em equipes, integração em conflitos, motivação, liderança, quebra de barreiras, gerência de talentos, modelos de previsão de custo e de duração dos projetos, técnicas de decisão e de análise de risco vinculados aos projetos que a gente estiver gerenciando, e toda a parte de planejamento, quando você faz um estudo da viabilidade do projeto, a organização do projeto, acompanhamento e controle de projetos. O que a gente pretende fazer é estudar o gerenciamento de projetos de uma forma mais ampla, até para dar um pouco mais de capacitação para vocês. O software aí vai entrar nas questões de aplicação prática, ou seja, na hora que eu for passar para vocês algum exemplo prático ou falar sobre como aquela técnica ou aquele documento pode ser aplicado na prática, aí eu vou falar especificamente de projeto de software, tá certo? Mas eu pretendo até deixar de forma mais genérica a parte de gerenciamento de gerenciamento de projetos, para que vocês possam ter uma visão um pouco mais ampla do assunto. Voltando para cá, quais são os objetivos da disciplina? Então,
A ideia é prover a vocês as seguintes habilidades: coordenar equipes de desenvolvimento de software, gerenciar talentos, apaziguar conflitos, amenizar pressões externas sobre a equipe, conhecer metodologias de desenvolvimento de equipe, direcionar, motivar e ajudar a equipe através do poder de decisão e da influência que detém, no sentido de solucionar problemas e minimizar barreiras no projeto. Permitir aos alunos a obtenção de conhecimentos introdutórios de gerenciamento de projetos, tendo como foco o PMBOK. E aí chegamos na palavrinha PMBOK. PMBOK é a disciplina de gerenciamento, a metodologia de gerenciamento de projetos de software mais abrangente e mais consagrada que existe no mundo. E nós vamos ver o PMBOK do início ao fim. Aqui está falando, nesses seus objetivos, conhecimentos introdutórios. Não, a gente não vai ter conhecimentos introdutórios, não. A gente vai ver de uma forma bem mais a fundo o PMBOK. Por que a gente vai ver mais a fundo? Porque a gente tem tempo para isso. Dá para a gente fazer um trabalho mais aprofundado utilizando o PMBOK. Vou falar mais sobre o PMBOK mais para frente. E, finalmente, proporcionar o desenvolvimento da capacidade de realização de atividades práticas de concepção, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. Tudo isso vai ser visto, concepção, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos, como áreas definidas, dimensões definidas dentro do gerenciamento de projetos. A gente vai analisar cada um desses aspectos do gerenciamento de projetos em profundidade. A bibliografia que nós temos à disposição. Esse guia PMBOK, sexta edição, ele já está à disposição para vocês fazerem download aqui no próprio Moodle, tá? O Ian Somerville, Engenharia de Software, ele está à disposição de vocês lá na biblioteca. Esses dois aqui eu não tenho certeza, mas eu creio que Gerência de Projetos também está à disposição lá na biblioteca. Eu acho que esse daqui, Gerenciamento de Projetos, eu tenho aqui em casa, mas eu não sei se ele está na biblioteca. Mas, de qualquer forma, o nosso livro-texto é o Guia PMBOK, sexta edição. Esses outros 3 livros, eles são leitura complementar, e eu vou utilizar em alguns aspectos só. A gente não vai utilizar eles em profundidade, não. Agora, falando novamente sobre o Guia PMBOK. Sexta edição é a edição que nós vamos trabalhar esse semestre. E aí vocês perguntam, mas e a 7ª edição? Bom, já saiu a 7ª edição do Guia PMBOK. Primeiro, por que eu não estou utilizando a 7ª edição? Primeiro, pelo que eu falei para vocês, que este semestre eu não pretendo fazer nenhuma atualização nem alteração no material e na disciplina que eu estou trabalhando. E este semestre especificamente, eu não vou fazer isso. E segundo, porque a diferença entre a 6ª e a 7ª é muito pequena. Muito pequena, então a atualização não iria nos trazer tanta vantagem assim. E agora vamos ao nosso cronograma. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então vamos começar aqui. Em agosto nós temos a aula de hoje, que é a apresentação do professor e da disciplina, e a gente já tem uma atividade prática que vale 4 pontos. Aí, na aula que vem, eu vou apresentar para vocês o que é o PMBOK, depois vou falar sobre conceitos de estruturas organizacionais, que a gente vai utilizar sobre todo a parte de gerenciamento de projetos. No dia 26 a gente vai falar sobre processos de gestão, que também é um conteúdo introdutório à parte de gerenciamento de projetos. E aí a gente começa, a partir de dezembro, a estudar cada uma das 10 áreas do PMBOK que tem a ver com gerência de projetos. O PMBOK ele divide em 10 áreas muito bem definidas as questões de gerenciamento de projetos. Então vocês vão ver aqui que para cada aula nós temos uma área específica. Começa com integração, depois escopo, depois tempo, depois custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas, e aí
No dia 18 de novembro, a gente vai estar encerrando as 10 áreas que o PMBOK cobre. Aqui ainda no nosso cronograma, nós temos então, no dia 25 de novembro, um resumo final, onde eu revisito todo o material que foi trabalhado desde o primeiro livro, do livro 1 até o livro 13, e esse resumo final é o fechamento do PMBOK. Em dezembro, não tem mais conteúdo. O que a gente vai fazer em dezembro? A gente vai discutir o trabalho final. Esse trabalho final vai ser apresentado nos dias 9 e 12, e quem não fizer a apresentação nesses 2 dias ainda tem a opção de fazer a apresentação durante o dia 23 do 12 de recuperação. Normalmente as pessoas não ficam de recuperação nas minhas disciplinas, tá? Ou elas passam ou elas desistem antes. Esse negócio de recuperação ele realmente é muito raro de ocorrer. Nesse cronograma, ele tem uma particularidade aqui, do dia 29 de setembro, no mês que vem. 23 de setembro. Vocês estão vendo aqui, apresentação no EPEDUC doutorado. O que quer dizer isso? Esse dia especificamente, numa quinta-feira, eu vou ter uma atividade do meu doutorado, tá? Que é uma apresentação de um artigo científico que eu desenvolvi e foi aceito por um congresso chamado EPEDUC, Congresso de Educação. Esse dia eu não vou poder dar aula. Mas como nós temos aulas sobrando, então isso também não vai necessitar que eu faça reposição dessa aula. Então no dia 23 do 9 não vai ter aula da minha disciplina. Achei uma pergunta aqui. Qual é a carga horária total da disciplina? Isso estava na apresentação. Espera aí. Estava na apresentação aqui, ó. Aqui. A duração da disciplina são 60 horas ou 80 aulas. No caso, nós vamos ter... deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente 80 aulas. Tá? Mas essas 80 aulas... Se você transformar em horas, dá 66,666 aulas. Aliás, horas. Então, as 80 aulas transformadas em hora dá mais do que 60 horas. Isso quer dizer que se a gente cumprir as 60 horas, está tranquilo. E até por causa disso, que no cronograma, eu posso fazer isso daqui, deixar de dar uma aula, pelo menos, que é essa aula que eu vou fazer essa apresentação no doutorado. Tá? Vamos ver aqui, tem mais pergunta? É o final já do seu doutorado, já? Bom, esse semestre, eu estou fazendo a revisão da minha tese, fazendo a revisão, ela já foi apresentada, já passou pelo que a gente chama de banca de qualificação. Antes de você apresentar a tese para a banca, você passa por uma outra banca, como se fosse uma revisão anterior, sabe? Eu já passei por isso, já passei pelas provas de língua estrangeiras. Você tem que ter 2 línguas estrangeiras, no caso já fiz prova de espanhol, de inglês. Já passei por todos os ritos. O que está faltando para poder apresentar minha tese é uma pontuação de artigos científicos. Então, o que eu tenho feito no momento é apresentar artigos científicos em congresso. No semestre passado eu apresentei 3 num seminário e publicar artigo em revista científica. Eu tenho 2 revistas, 2 artigos aguardando em avaliação em 2 revistas científicas, uma do Rio Grande do Norte, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, outra na Universidade Federal de Goiás. E no momento eu estou elaborando mais um 3º artigo científico para poder apresentar em alguma revista também. E esse semestre então, eu vou... Coloca o link para a gente dos que já estão disponíveis já. O quê? Os artigos? Dos artigos. Pois é, eles ainda não estão... não foram publicados. Não foram aceitos ainda, né? E não foram publicados. Eles foram publicados, os resumos do semestre passado foram publicados. Eu apresentei 3 resumos. Um é sobre a guerra
dessa política de extrema-direita que nós temos no Brasil hoje, contra a educação e contra a cultura no país. Esse trabalho... Excelente, muito bom, excelente. Eu adoraria ler depois, então, seu artigo. Eu posso colocar isso à disposição de vocês. Esse artigo, esse artigo completo é o que vai ser apresentado nesse congresso no mês que vem. Tá? E o segundo artigo é sobre o nosso ensino médio integrado. Eu provo nesse artigo que de integrado ele não tem nada. Vai ter muita gente brava comigo por conta disso. O que acontece é que, para você ter ensino médio integrado, você tem que ter cada disciplina integrada com as outras disciplinas. E o nosso ensino médio integrado, ele não é assim. O que eu quero dizer é o seguinte: uma disciplina de matemática, de um ensino técnico de informática, por exemplo, o ensino da matemática deveria ser voltado para a informática. Já o ensino da matemática, num técnico em química, deveria ter exemplos da química, e assim por diante, entendeu? E não é assim. Isso também. E o terceiro é sobre o quê, hein? Estou mexendo tanto com essas coisas que eu já até esqueci. O terceiro fala sobre orçamento. É uma proposta de mudança da maneira como o orçamento é distribuído dentro dos institutos federais. Como eu disse para vocês, já trabalhei como coordenador do orçamento durante 4, 5 anos. Eu trabalhava com distribuição do orçamento, né, nos campos. E esse terceiro artigo é uma proposta de mudança desses orçamentos. Bom, vamos lá. O que eu posso dizer mais sobre a nossa disciplina? Bom, cronograma está apresentado. Créditos, o que tem aqui, gente? Sim, as referências de onde eu tirei as informações, né? O projeto pedagógico do curso, o calendário acadêmico da escola e o currículo Lattes, coitado, tá respirando por aparelhos, afinado currículo Lattes. Você já deve saber o que aconteceu, né? As ferramentas que eu utilizo para poder montar os meus materiais, as imagens vêm do site Pexels, o Scribus é o meu editor de texto, de diagramação de texto, Inkscape para desenho vetorial, o Krita para pintura, o Synfig para animação, que eu ainda não sei usar. Eu fico só brincando com ele, mas eu ainda não fiz nada sério nele. O Audacity, que foi acusado recentemente de coletar dados pessoais de quem usa, mas isso só para quem baixou a versão 3.0 para frente. Eu uso a 2.4, então eu continuo tranquilo. O Kdenlive eu uso todo dia quando tem aula, porque quando termina a aula eu faço a edição dessa mesma aula para poder publicar, né, no YouTube. E o Blender, que um dia eu pretendo aprender. Eu não sei Blender, gostaria de aprender, mas o computador que eu tenho hoje, só para vocês terem uma ideia, o Blender nem roda. O computador ele funciona muito bem, mas ele não dá conta do Blender. Bom, eu acho que é isso. Acho que é isso que eu tenho de material para mostrar para vocês. Vocês já estão acostumados com o Moodle. E, como eu disse para vocês, esse semestre é o semestre em que eu não vou fazer modificações nessa disciplina. Eu tenho como costume revisar e refazer o material ou acrescentar material todo semestre. Mas esse é o semestre especial que eu não vou fazer isso. E a culpa disso é o doutorado. Esse semestre eu devo estar terminando de revisar minha tese para poder fazer a apresentação, para fazer a defesa da tese. Então, esse semestre eu vou deixar de revisar o material vai ficar igual ao do semestre passado. No outro semestre eu volto a fazer as atualizações. Mas não se preocupem que vocês não vão perder nada, tá? O material ele é super atualizado, ele é o material do semestre passado, tá? Bom, vocês podem perceber que aqui vocês já têm todas as abas de todos os meses. Tá tudo aqui. A primeira semana, a semana hoje, né? Tá aqui a descrição. A aula, o dia da aula,
Atividade de hoje, 4 pontos. Frequência, são 4 aulas. Como que você ganha frequência? Fazendo atividade. O prazo de entrega, dia 11/8, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, meia-noite. Tá bom? Bom, aqui nós temos a aula online, né? O link para a aula. Aqui tem um texto que diz assim: se você não pode assistir a aula, assista por aqui. Aqui vai estar o vídeo dessa aula que eu estou dando nesse momento. Agora, se você quer assistir qualquer aula anterior, o vídeo do semestre passado está aqui à disposição de vocês. Então, todos os vídeos de todas as aulas do semestre passado estão aqui, para caso vocês queiram assistir a aula do semestre passado. Como não há modificação nenhuma de conteúdo, nem de atualização, são as mesmas aulas, tá? Não muda nada. Dá então para você, por exemplo, assistir a última aula do semestre. Você vai lá em dezembro e assiste a aula sobre a discussão do trabalho final, que vai ser o mesmo trabalho final desse semestre. Todas as aulas estão aqui à disposição. Aí, o que vai acontecer com a aula de hoje? Eu vou editar, vou publicar no YouTube e vou retirar a aula do semestre passado. Vai entrar aqui no lugar a aula deste semestre, ou seja, essa aula nossa de agora, tá? Qual que é a atividade prática de hoje? Apresentação do aluno. A gente vai fazer essa atividade prática daqui a pouco. Nós vamos fazer essa atividade prática aqui, ao vivo, tá? Mas, de qualquer maneira, quem não fizer essa apresentação do aluno aqui ao vivo, para poder ganhar a pontuação, é só postar. Eu estou vendo aqui que alguém já postou atividade prática, inclusive foi lá dar uma olhada. A pessoa se apresentou com a mesma apresentação que elaborou para uma outra disciplina que fez comigo no semestre passado. O problema é que eu mudei as perguntas, né? Então ela respondeu as perguntas do semestre passado. Mas tudo bem. Fazer o quê? A pessoa estava ansiosa para poder já resolver esse problema. Ela já postou o trabalho do semestre passado. Bom, vocês podem ver que a data de entrega é dia 11, ou seja, na quarta-feira da semana que vem. Isso quer dizer que isso vai acontecer muito. Até a quarta-feira da semana que vem, meia-noite, vocês vão postar os trabalhos. Na quinta-feira de manhã eu acordo e a primeira coisa que eu faço é corrigir esses trabalhos. Aí à noite vocês já vão ter acesso à nota daquele trabalho. Acontece que a gente tem esses trabalhos aqui, esse trabalho que começa hoje e termina na semana que vem, o prazo dele de elaboração, é como se fosse uma tarefa para casa. Então esse daqui, ó, é 5/8, vencimento 11 de agosto. Tarefa para casa. Na semana que vem tem outra tarefa. Ó. 12/8, o vencimento dele é 12 de agosto. Opa, mas peraí, vence no mesmo dia? Esse vence no mesmo dia. É porque tem 2 tipos de tarefa. Tem 2 tipos de... Vamos mudar aqui. Tem 2 tipos de atividade. Aliás, são 3 tipos de atividade. A primeira é aquela que é uma tarefa para casa. Eu passo hoje, você tem até a quinta da semana que vem para apresentar. A outro tipo de atividade prática é aquela para ser feita em sala de aula. Quando for para ser feita em sala de aula, a data de entrega é no mesmo dia da aula. Por quê? É para ser feita em sala de aula. Certo? Então tem algumas que se assemelham a tarefas para casa, outros se assemelham a tarefas para serem feitas em sala. A diferença vai ser o prazo de entrega. E tem um terceiro tipo de tarefa, que é questionário. Esse não tem prazo nenhum, tá? Vocês podem responder tanto antes, se quiserem entrar nesse questionário e responder agora, vocês dão conta. O Moodle está aberto. Se deixarem para responder na última semana de aula, também vai estar aberto. Não tem prazo para você responder o questionário. A única restrição é que vocês só podem responder uma vez. Então eu sugiro que vocês
estejam preparados, que leiam o conteúdo material antes de entrar nesse questionário. Tá? Nós temos, ao longo do semestre, 4 questionários que vocês poderão responder na hora que quiserem. Nós temos, ao longo do semestre também, muitas atividades práticas que são para ser feitas no mesmo dia. Então, são atividades práticas que são tarefas para sala de aula. E nós temos atividades práticas que são como se fossem tarefas para casa. Essas vão ter um prazo de 1 semana para vocês fazerem. Vocês podem observar que o Moodle já está todo preparado. Tá? Deu um trabalho danado, mas eu consegui preparar ele todo para o dia de hoje, até o último dia de aula, até o dia 23 de dezembro. Está todo pronto. Se vocês quiserem entrar e responder e postar tarefas que estão lá nos meses seguintes, vocês já podem fazer se quiserem. Coisas a falar sobre o planejamento que eu montei para essa disciplina. Queria discutir com vocês. Eu preciso de um feedback de vocês, principalmente daquilo que vocês consideram que pode melhorar ou que está sendo feito de uma forma errada. E é assim que a gente vai melhorando, certo? Então, gostaria da colaboração de vocês sempre que vocês encontrarem alguma coisa errada, alguma coisa lançada errada, nem que seja erro de digitação em alguma apostila, qualquer coisa que vocês encontrarem, por favor me alertem para que eu possa arrumar. Entendam que eu queria que vocês trabalhassem como revisores desse material, revisores do curso como um todo, para que eu possa ir melhorando esse curso semestre a semestre. Já apresentei o material da primeira aula, já apresentei o ambiente Moodle, já mostrei para vocês o tipo de atividade que a gente vai fazer ao longo do semestre e eu acho que vale a pena mostrar para vocês, conversar com vocês sobre essa apresentação final, esse trabalho final. Ao longo do semestre, nós vamos ter muitas atividades práticas relacionadas com aquelas 10 áreas, tá? Gerenciamento de escopo, de tempo, de custos, de qualidade, de comunicações, são 10 áreas. Para cada área dessa, vocês vão elaborar um documento a respeito de um projeto de software. Vocês podem já escolher aí qual é o projeto de software que vocês pretendem documentar com a metodologia PMBOK. Tá? Bom, esse software que vocês vão documentar, ele pode ser um software ainda não desenvolvido ou vocês podem já ter passado pela experiência de ter desenvolvido ele. Esse software ele pode ser alguma coisa que vocês fizeram na atividade profissional de vocês, ou pode ser algo que vocês fizeram, algum trabalho de alguma outra disciplina, tá certo? Que vocês tenham desenvolvido em software. Diga, Iago, tem que fazer um projeto no final. Você tem que fazer um projeto ou você tem que implementar o software? São coisas bem distintas. Aqui na nossa disciplina você não vai precisar implementar nada. A gente vai montar do zero. Pois é. Aqui no caso, a gente vai passar por todas as 10 áreas do PMBOK e para cada uma delas vocês vão ter que desenvolver documentos. Por exemplo, a área de gerenciamento do tempo. Vocês vão ter que trabalhar com cronograma. Esse cronograma pode ser o cronograma. Vocês podem apresentar para mim o documento do cronograma do projeto que vocês estão desenvolvendo na disciplina de programação mobile, por exemplo. Mas aqui a gente não implementa nada. A gente trabalha só no planejamento e no gerenciamento do projeto. Sim, a parte de levantamento de requisitos, a gente chama de gerenciamento de escopo. Faz parte do PMBOK também, tem uma área específica para a parte de levantamento de requisitos. Perfeito. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar com vocês. Bom, agora eu queria saber, eu sei que vocês já conheço vocês mais ou menos da disciplina de qualidade de software, mas eu queria aproveitar e fazer a atividade que a gente tem desenvolvida para hoje, que é vocês se apresentarem
eu queria fazer essa apresentação aqui. Se vocês tiverem, isso para quem estiver interessado em fazer isso agora, né? E é claro, para quem tem um microfone aí para poder conversar comigo. Ô Márcio, mas se for fazer a apresentação por aqui, tem que enviar o arquivo também? Não, essa é a grande vantagem de você fazer a apresentação agora. Se você fazer a apresentação agora, eu já vou anotar o seu nome e você está liberado de enviar documento para o Moodle. Já vou lançar a sua nota lá, sem você precisar enviar documento nenhum. Vamos lá, William? Vamos, só estou abrindo as perguntas aqui, um minutinho só. Eu faço ela para vocês, para você. Então, mete marcha. Tá, joia. Você não tem câmera não, William? Tem, pera aí. Nossa, porque eu tô na zona aqui. Até tem, pera aí. É porque eu tô mostrando, tô com a tela aberta aqui. Beleza, tá ótimo. Eu tô com a tela aberta aqui do lado no notebook e você tá rolando na tela do lado, porque eu tô brigando com Android SDK aqui, que não tá rodando no emulador. Aí eu tô... Mas vai dar certo. Boa sorte. Vamos lá, então. Eu vou olhar para cá, mas eu tô de cá, a tela tá de cá, mas eu vou olhar para cá. Tá, me diga o seguinte, quem é você, William? Eu sou o William Josué da Silva. Eu tô no ramo da informática já há algum tempo. Fiz técnico em informática no antigo Cefet, que depois virou IFTM. E trabalhei sempre nessa área, sempre gostei de trabalhar, só que sou graduado em Direito, não exerci, porque no último ano do curso, no final do curso, finalizei, não fiz OAB e prestei concurso público e passei. Quando eu passei no concurso público, há 15 anos atrás era muito bom, entendeu? E eu fui trabalhar com o Serviço Federal, inclusive sou servidor do IFTM, no campus Uberaba. Hoje eu estou lotado no setor de transporte. Sou coordenador de transporte. Já fui coordenador de CSTA, já trabalhei no estágio, já trabalhei na coordenação de extensão, que é onde faz o estágio, tem os programas de extensão, os projetos de extensão. E hoje estou na coordenação de transporte, mexendo com trator, carro, esse tipo de coisa. Mas continuo meus projetos paralelos na área de TI. E eu tenho sempre que tá atualizando, porque sempre está mudando. A TI de quando eu comecei, tem vários professores aqui do IFTM que eu conheci lá atrás, quando eu fazia o curso técnico em 2000. E eles, no caso do Márcio, era dono de empresa de tecnologia em Uberaba. Teve cliente meu que tinha o sistema deles, aí eu, de certa forma, quando você é técnico informático, você tem que formatar o computador, você aprende a instalar os programas. Na época era Clipper ainda, Márcio. Eu sou da época do Clipper. Eu programei em Clipper também. Entendeu? Então, eu tenho a intenção de retirar alguns projetos do papel. Eu dependo desse curso meu para me terminar o curso, para tirar esses projetos, para dar essa mudada de chave. E é isso. Muito bem. E nessa área a gente não pode parar de não dá. Estudar, né? Senão não dá. A gente fica para trás mesmo, não tem jeito. Tá certo. É isso aí. E como você chegou até aqui, você já contou, né? Já contei. A estrada longa. Por que você está fazendo o curso? Porque eu quero melhorar como que eu diria? Eu tenho intenção de melhorar a minha qualificação, porque hoje como técnico administrativo, eu não quero ser técnico administrativo para sempre. Ou eu vou partir para a licenciatura, eu não sei se vai ser o caminho, porque muita coisa pode acontecer no caminho, ou vou partir para iniciativa privada. Assim, para mim, financeiramente falando, que a vida da gente é financeiramente falando, para a gente se realizar, trabalhar com o que gosta e ter o retorno que a gente gosta, a gente tem que trabalhar com o que gosta. Só que para acontecer isso comigo, eu tenho que me qualificar mais, entendeu? Entendo. Então, assim, a primeira graduação não foi a escolha correta, mas não me arrependo, porque conhecimento nunca é demais. E é isso. E tô trabalhando com informática já há bastante tempo. Tem vários projetos que eu tenho, assim,
não seria de startup, mas vários projetos que eu tenho planejado no decorrer do tempo, só que sempre vai mudando. Tanto na área de curso, na área de informática, na área de programação, de web, só que todo dia, por exemplo, na área de web, todo dia sai coisa nova, sai plataforma nova, sai development novo, eu sou da época, framework novo, eu sou da época quando eu ia desenvolver com um amigo meu um app em Switch para iOS. Acabou que já mudou já, a plataforma de Switch hoje já não é mais a mais indicada, já tem outras melhores. Hoje está todo mundo trabalhando com plataforma que você compila o seu app e ele já roda para Android e para iOS. Para os dois, né? Isso mesmo. Entendeu? Aí já assim, tem que atualizar, não tem jeito. Tá certo. Tem que ter vontade para estudar, né? Porque senão... E essa pandemia me pegou apertado. Eu praticamente perdi praticamente... Eu não perdi 3 semestres, porque o primeiro semestre, que foi o primeiro semestre de 2020, foi 2021, eu finalizei as matérias, consegui finalizar a matéria. Sei. 2022, o 2020, segundo semestre, e o 2021, primeiro semestre, eu comecei a fazer e aconteceu intercorrência no meio do semestre, tive que trancar as matérias. Então já não deu. Aí agora eu quero ver se eu consigo focar agora para finalizar esse curso. A gente não tá, a gente ainda não discutiu sobre a volta ao presencial, mas a gente vai falar sobre isso porque tivemos reunião essa semana e algumas coisas já estão planejadas para acontecer esse semestre. Uhum. Ou seja, não vai ser 2020 parte 3, tá? Já vai ter alguma coisa diferente esse semestre com relação a essa volta ao presencial. Então, algumas matérias eu sinto necessidade de ir lá. Sim, porque sim. Eu, como sou mais velho, às vezes eu até consigo fazer alguma coisa online aqui, mas na minha cabeça tem muita coisa que se eu não for lá, não sentar lá, não tiver aquele tempo, das 7 horas da noite às 10h30, eu sair de lá 11 horas. Aquele tempo, na minha cabeça estava programado, aquele tempo é o tempo de eu estudar lá e muita coisa eu fazer, porque o resto do dia tem muita ocupação. Aí chega em casa, tem filho, tem esposa, tem outras coisas, família, e com essa pandemia foi acontecendo um monte de coisa, e assim, realmente atrapalhou. Então eu tendo aquele momento meu lá das 7 às 10, aí eu foco naquilo lá, eu consegui. Agora há pouco meu menino veio aqui, dar tiro em mim. Aí você já viu. Não é a mesma coisa. Eu não entendo isso. Eu já fui coordenador de educação à distância de 2 faculdades diferentes. E para poder assumir essas coordenações, eu fiz uma especialização em educação à distância. E, por incrível que pareça, eu vou te dizer, era um curso de 1 ano e meio da Universidade de Brasília. Eu iniciei o curso muito otimista com a educação à distância, e à medida que eu fui aprendendo sobre educação e sobre a necessidade de você ter um preparo muito maior para fazer EAD do que o preparo que a gente tem para a aula presencial, eu fui notando que nem tudo pode ser EAD. Tá? Com certeza. O que você pode fazer EAD, você até pode, mas você tem que ter todo um preparo muito grande. Não é simplesmente entrar dentro do como é que chama esse negócio? Sentar numa cadeira dura, desconfortável, numa mesa baixa, com um computador que não roda e pronto. Não, se não tiver ambiente, não vai. O impacto não é nem tanto para o professor. O preparo não é nem tanto para o professor. Quem que tem que estar muito mais preparado para a educação à distância é o aluno. Tá? Porque às vezes o aluno não tem como parar para fazer a atividade, às vezes ele não tem
o raciocínio dele não funciona bem se ele não tiver a pessoa na frente dele conversando. Você percebe? Então tem uma série de questões até psicológicas. Eu senti isso, porque as matérias que eu já tenho um conhecimento básico, eu tenho uma noção, eu desenrolo. Outras matérias que é do zero, Você se sente exemplo, só. É complicado, porque às vezes eu falo assim, nossa, para quem eu vou perguntar? Beleza, tem o Google, Sim. vou pro Google perguntar, vou pro YouTube perguntar, vou pros fóruns, Stack Overflow perguntar, mas você abre uma questão, demora uma semana para alguém responder essa questão. Não é igual. Isso é um problemaço. A solidão que o aluno sente no EAD faz com que ele desista. Isso é muito comum de acontecer. A evasão de um curso EAD, ela beira os 70%. E geralmente isso acontece porque o aluno não está preparado. E é claro, se você pega um aluno que não está preparado e o professor não sabe o que é EAD, aí já era. Entendeu? É difícil. Bom, foi o que aconteceu com todo mundo. Nós todos fomos pegos de dessa vez foi surpresa. A gente que ir para o EAD na marra. Na marra. A questão é que muitos estavam preparados, acharam ótimo, e muitos não estavam. Então, teve muita gente que não deu conta mesmo. O que você acha que você já sabe que pode contribuir com esse curso que a gente está fazendo? O que você já conhece de gerência de projetos? Gerência de projeto, eu acho que eu sei que é o seguinte, um sistema, ou até uma empresa de TI, ou uma empresa normal, que tem, hoje em dia toda empresa tem sistema informatizado, se não tiver um planejamento correto de como as coisas vão andar dentro da empresa na área, seja com equipamento de TI, seja com software de TI, seja com os prestadores de serviço de TI, que hoje em dia a terceirização é a que está mais, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. A perda da produtividade é muito grande, entendeu? Tanto uma empresa de development, de pessoal que produz software, uma soft house, se não tiver planejamento de como atender os clientes, como fazer cada projeto. Tem soft house que tem 3, 4, 5 programas diferentes, um para o varejão da esquina, um para o supermercado, um para o hospital e um para a fábrica de ração lá do fulano. Se ela não tiver bem organizado para as equipes trabalhar, às vezes a mesma equipe trabalha em vários projetos diferentes. Se não tiver um planejamento muito certo, muito rígido, de que vai ser cada etapa, como que vai ser, cada meta vai ser atingida, o fracasso é acima de 90%. É muito. Sim, e PMBOK, você já ouviu falar em PMBOK? Já, muito superficial, mas já. Joia. Vamos tirar esse superficial aí, você vai aprender o negócio em profundidade agora. Certo. Mas não é aquele assim não, né? Mas assim, pelo que eu entendo, acontece muito, que eu já vivenciei na vida, é o seguinte, inclusive até que dentro do IF, a gente tem uma soft house dentro do IF. Sim. Na reitoria temos uma soft house com vários programadores, gerentes de projeto e tal. Só que muitos dos projetos, às vezes, não saem do papel, e muitos dos que saem aqueles sistemas para programadores, não saem sistemas para usuário. Saem programas para programadores, não programas para usuário. Entendo. Tanto em interface, como em usabilidade, como em resultado final. Mas faz parte. A gente tem uma série de problemas que poderiam ser resolvidos. Eu sei exatamente quais os problemas precisam ser resolvidos, porque eu trabalhei diretamente com eles quando eu estava lá na reitoria, né? Eu fiquei na reitoria uns 5 anos. Mas vamos ver, né? Quem sabe um dia eu não tenho oportunidade eu ainda tenho esperança para alguém o que é que pode melhorar lá. Eu não sei se eu vou estar aqui. Eu estou correndo atrás para qualificação, para correr atrás de outras coisas. Eu sou da turma de 2011, do ADS de 2011, quando era lá na unidade 1, Sala Martins Mendes. Os meninos que formaram comigo naquela época, no último ano deles, eles foram praticamente em massa para o Canadá. E hoje tá em Luxemburgo, tá na Bélgica, tá na Itália, o Juninho tá em São José dos Campos, na Embraer, outros tá
prestando serviço de consultoria para TOTUS, outro está na gerência de TI da BCZ, e aí vai. Muito bom. Entendeu? Muito Mas bom. assim, dá para melhorar. Então eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança. Beleza. Muito bom. Obrigado, William. Agora eu queria saber se mais alguém quer. Eu preciso mandar algum arquivo lá? Você não precisa nada, fazer nada. Já anotei seu nome aqui e você já tem a nota desse primeiro trabalho. Então falou. Ô, professor. E aí, Iago? Bom, Vamos lá? Vamos conversar? tá, vamos ao seguinte. Bem, eu não tenho câmera, tá? Tô no notebook improvisado aqui, que tá dando BO no PC. Tá, então eu queria primeiro te perguntar quem é o Iago? Tá, meu nome é Iago Alexandre, eu tenho 20 anos agora. Eu tô cursando ODS, tô no quinto período agora. E tô fazendo estágio na área. Você está fazendo estágio na área? Tô. Em qual empresa? Eu tô fazendo lá na Platino Cosméticos, na parte de TI. Certo. E a gente trabalha lá com a tecnologia de informação, programação de fato, SQL, Java. Então, São muitas pessoas? Na parte da TI é só 5, contando comigo. É pesado, hein? É, um pouquinho. E vocês têm desenvolvimento interno lá? Tem desenvolvimento interno. Bacana, bacana. Bem legal. E você o seu estágio está sendo na área de desenvolvimento, na área de suporte? O que você está fazendo lá? Na parte de desenvolvimento mesmo. Você está desenvolvendo em quê? O que você está usando lá? A gente tá desenvolvendo Java mesmo. Java, JavaScript. Mais a parte de front-end, back-end, tudo ali no caso. Olha, então você está aprendendo muito. Então, igual, por exemplo, a gente usa um sistema lá que, um ERP, que é o Sankia. Aí, lá a gente desenvolve tela, desenvolve programação de fato, desenvolve, por exemplo, assim, tem as queries que a gente faz com SQL, já é tudo. Sei. E você, o Sankia é o CRM, o sistema integrado que vocês utilizam lá. Isso. Você desenvolve módulos específicos para a empresa, é isso? Isso, mas também tem a parte de programação, assim, de site, tudo que a gente faz também. Entendi. O site, então, é vocês que desenvolvem Isso, também. Isso. E vocês usam Java, além de JavaScript, vocês usam Java mesmo? Usa Java. Por exemplo, o Sankia a gente usa rotinas no sistema que é feito em Java. Ah, que legal. Entendi. Então você tem uma integração do Sankia com os módulos específicos que vocês desenvolvem. Isso. Isso traz um aprendizado magnífico. Bastante. Eu tava até conversando com o meu gerente lá. Tem muita empresa que usa o ERP da Sankia. E, por exemplo, assim, eu tô fazendo estágio. 1 ano de estágio. Caso não der certo de continuar na empresa, colocar no currículo que eu tenho 1 ano de experiência trabalhando no Sankia, que é um ERP que a maioria das empresas usam, de grande valor. Você já vai sair com um currículo muito bom, realmente. Isso tem toda a razão. Exatamente. Quando a gente começou o curso do ODS, aliás, antes de começar o curso do ODS, a gente elaborou o primeiro projeto de curso lá atrás, né, lá no início, como o William mesmo falou, e a gente colocou uma disciplina para ensinar Java. E lançamos o curso. Só tinha um detalhe: não tinha nenhum professor que sabia Java. E adivinha quem é que foi aprender Java para poder ensinar? Eu fui fazer uma especialização em desenvolvimento Java na Unitri, lá em Uberlândia. Durante um ano, eu fiquei viajando todo sábado para Uberlândia para aprender Java. E aí eu virei o professor de Java do curso, até depois eu ser chamado para a área administrativa da escola, né? Mas eu cheguei a ministrar, acho que foi 1 ano, a disciplina de Java da escola, e eu sou um apaixonado com Java. Já é bom demais. A linguagem que eu mais gosto de trabalhar é Java. Muito bom saber que você está trabalhando com Java. Muito bom, muito bom. Beleza. Como você chegou até aqui? Por que você está fazendo o curso? Bom, você quer realmente trabalhar na área, né, de desenvolvimento, que eu estou entendendo. Isso, Eu já vou responder as 2 perguntas aí ao mesmo tempo. Eu, quando fui fazer o ensino médio lá na escola, abri um curso
tecnólogo de informática para internet. Então eu aprendi HTML, aprendi CSS, aprendi JavaScript, razoavelmente, tipo assim, superficial, mas aprendi. Então, assim, tudo que eu vou ver na faculdade, eu aprendi o raso no curso. Depois descobri o porquê, porque meus professores que deram o curso na escola foram formados na IFTM e ADS. Certo. Então, acabou que foi o resumão das matérias bem enxugado para mostrar pra gente. Entendi, então, você teve quase que uma demonstração de tudo exatamente. que você poderia aprender no ADS lá nesse curso. Exatamente. Aí eu comecei a gostar de programação foi quando terminei o curso e tudo mais. Aí o tempo passou e eu consegui entrar na faculdade. Depois de um tempo, eu falei para os professores do curso que eu tinha entrado e falei que era o curso de ADS. E, nossa, que bom que você entrou em ADS. É a mesma matéria que você viu na faculdade, no curso técnico. E, maravilha. Então já tem muita coisa que eu vi que eu tô vendo de novo, só que agora muito mais aprofundado. Muito bom, muito bom. É bom que você, de certa forma, ao entrar no curso, você sabia o que você ia esperar. Exatamente. Esperar do curso, né? E agora você está usando todo esse aprofundamento já trabalhando no mercado, né? Exato. Eu quando entrei, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na UFO, em Uberlândia, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Para você ter uma ideia, no vestibular que eu prestei para a UFO, eu prestei para engenharia elétrica. Mas eu passei em outros 2 vestibulares em Brasília, que eu sou de Brasília. E um era nutrição, eu passei para nutrição, e no outro eu passei para história. Então você pode ver que tá hoje dando aula de informática. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Você, de certa forma, você sabia exatamente o que te esperava o curso. Tanto que eu, no caso, eu mudei várias vezes de curso. Já fui certeiro no que eu gosto. Você teve sorte. Sempre fui interessado em informática e abriu o leque de possibilidades. Certo. E a sua ideia é continuar na parte de desenvolvimento. Quando você terminar o curso, você vai continuar trabalhando com desenvolvimento. Exatamente. Perfeito. Pretende sair de Uberaba ou quer ficar por aqui? Foi uma pergunta que fizeram na entrevista de emprego, no caso. Acho que todo mundo quer um dia melhorar na vida. Então, assim, se aparecer oportunidade lá fora, eu pretendo ir. Perfeito. Eu já falo fora do Brasil, no caso. Mas qualquer oportunidade que tiver, eu já vou. Agora, vocês têm uma vantagem que, na época que eu trabalhava com desenvolvimento, não existia, que é a seguinte: hoje vocês podem trabalhar para qualquer empresa do mundo sem sair de Uberaba. Exatamente, dentro da sua casa. O meu filho faz isso. Meu filho trabalha hoje para o iFood. Ele está terminando o curso dele e trabalha para o iFood e nunca foi no iFood. Ele mora em Uberaba. Muito bem, Iago. Obrigado. Por nada. Agora eu quero ver se mais alguém quer responder as perguntas para mim. Para não ter que responder, fazer a resposta e postar no Moodle. Mais alguém? Opa, posso ir? E aí, Gabriel? Opa, e Marco, beleza? Sem câmera também? Deixa eu ligar aqui. Eu sei que é chato, gente, mas é tão ruim não poder ver vocês. Nossa Senhora, e principalmente depois de 1 ano e meio. Preso dentro de casa. Aê, Gabriel, muito bom. Opa. Tá, primeira coisa. Quem que é o Gabriel? Você veio de onde? Nasceu em Uberaba? É de Uberaba? Então, meu nome é Gabriel, tenho 20 anos, nasci aqui em Uberaba mesmo. Sempre gostei de tecnologia bastante, né? Comecei a trabalhar na área de TI com 18 anos, né? Trabalhei ali 1 ano com suporte técnico, né? Prestava suporte técnico ali na parte de infraestrutura, servidores ali para cerca de 100 empresas, né? E aí você trabalhava com suporte técnico, então você já tinha feito curso técnico? Não. Eu sempre fui mais curioso. Assim, eu já tinha feito curso de informática, tudo, né? Mais de não aqueles técnicos mesmo.
muita coisa eu aprendi no serviço mesmo, né? Ok. Então, aí eu fui tirando certificação no serviço, né? Depois, com 19 anos, né, eu já estava na faculdade, eu consegui um estágio na ZUP, né, na área de qualidade, então fiquei atuando ali como QA por um período ali. E hoje eu continuo trabalhando na ZUP, só que como desenvolvedor. Consegui ali sair do estágio ali para o desenvolvimento e hoje estou aí. Muito bem, então você já está empregado. Basicamente, você já está empregado. Sim. E trabalhando na área que você está fazendo o curso. Isso, eles me contrataram lá e agora eu estou empregado mesmo já no desenvolvimento. Você não vai precisar nem fazer o estágio, o tal do estágio que tem que fazer no final do curso. Então, eu tenho que calcular as horas lá, quantas horas que deu, sabe? Tá. Me certo lá para ver se... Esse negócio de estágio é uma tristeza, né? É complicado. Eu vou contar uma história para vocês, que teve uma época que eu sou de Brasília e teve uma época que eu fui chamado para trabalhar no IFB, no Instituto Federal lá de Brasília. Quando ainda a gente ainda estava montando o IFB. O IFB foi criado do zero lá e eu participei dessa criação no início. E aí, lá eu participei de uma discussão sobre essa questão do estágio, que os alunos eles estavam tendo dificuldade para arrumar estágio. E aí, qual foi a solução adotada no IFB que eu, sinceramente, não gostei muito? Eles simplesmente acabaram com o estágio, de todos os cursos. Acabaram com o estágio de todos os cursos. Eu achei muito estranho e achei muito preguiçosa essa solução, mas fazer o quê? De qualquer maneira, você consegue aproveitar suas horas, provavelmente, para poder fechar essa história aí desse estágio, né? Eu fiquei, acho que, se não me engano, 6 meses com estágio lá, o capaz que deve dar as horas, assim, sabe? Tem que ir certinho lá. Ok. Muito bem. Você já conhece PMBOK? Já viu gerenciamento de projetos em algum lugar? Não. Não conhece nada? Olha que ótimo. Então vai ter bastante novidade para você ver aqui. E o que você vai fazer depois que terminar o curso, não precisa nem perguntar. Você já está empregado na área, né? Sim, mas quando eu acabar o curso, eu pretendo seguir carreira acadêmica, né? E também tentar prestar concurso de nível federal. E estou na luta aí para isso. Muito bem. Então você quer ser professor. Vou te contar uma coisa, eu não queria ser professor, viu? Depois que eu formei, eu não queria ser professor. Eu formei e abri uma empresa. E aí, quando eu abri a empresa, eu pensei o seguinte, eu vou começar a dar aula, porque eu recebi o convite de dar aula na Uniub. Eu vou dar aula durante alguns anos, uns 3 anos. Só enquanto a minha empresa ainda não se fortalece, não tem bastante cliente. No final das contas, hoje, eu vendi minha empresa há mais de 10 anos atrás, ela continua existindo, né? É a Valin Software. E eu virei professor, entendeu? Bacana, hein? Muito bem. Obrigado, Gabriel. Boa sorte. Eu só não entendi o nome da empresa. Qual que é o nome da empresa? Chama ZUP. ZUP? Aqui em Uberlândia, é uma empresa de tecnologia do Banco Itaú. É ZUP? Isso. Tá. Essa eu não conhecia mesmo. Ela desenvolve para o Itaú ou para qualquer outra empresa? Para qualquer outra empresa. Entendi. Beleza, Gabriel. Obrigado. Valeu. Mais alguém quer conversar comigo? O senhor eu topo. João Vitor, muito bem. Tem câmera, João Vitor? Tem não. Tem notebook da empresa só aqui, mas tá do lado. Tá. Beleza. Você já tá empregado na área, não? Já. Bom, João Vitor, me conta quem que é você. Você é de Uberaba? Você tá trabalhando aonde? Bom, eu sou de Uberaba. Eu trabalho na Nabravo como desenvolvedor. A Bravo é logística? Entrei lá como estagiário, começo do ano. Acho que fui efetivado em abril, mais ou menos. Olha só que legal. Você estava fazendo estágio do curso de ADS e isso te levou a ser empregado pela Bravo, é isso? Fazer estágio não obrigatório. Eu entrei como não obrigatório. Bacana.
Estágio não é obrigatório. Faço faculdade desde 2016, que eu mudei bastante curso também. Ah, que nem eu. Comecei fazendo ciência da computação, aí no quarto período eu resolvi voltar pro Uberaba. No que eu voltei pro Uberaba fui fazer contábeis. No quarto período fui para sistemas, aí no sistemas fiquei um período só. Aí eu consegui transferência para cá, pro IF. Ah, tá. Aí eu entrei no IF em 2020. E aí você entrou com meio bagunçado os semestres ou você conseguiu entrar no semestre certinho? Ficou um pouco bagunçado, eu consegui aproveitar o primeiro período. Eu achei que talvez ia conseguir mais, tinha umas matérias que eu não consegui por conta de carga horária. Sei. Que juntando com o da Uniub e onde eu fiz ciência da computação, a carga horária não batia. Entendo. Aí, por exemplo, estrutura de dados eu tive que refazer por conta de carga horária. Mas tudo que já tinha estrutura eu já tinha visto. Então já tinha um conhecimento prévio. Certo. Tinha umas outras lá também. Banco de dados. A sua anterior de qualidade, na Uniub tem de interface homem-máquina. Sei. Aí tem uns tópicos ali que eu já tinha visto. É verdade. Na disciplina de qualidade tem o finalzinho dela que a gente fala sobre qualidade da interface, né? Especificamente. Que daí estuda mais questão de prototipação, de baixo, médio e alto nível, usabilidade, as heurísticas lá do Nielsen. Sim. Isso agora eu tô passando essa teoria toda no primeiro semestre. Assim que os alunos chegam, a primeira coisa que eles veem é User Experience, UX, né? Uhum. Antes deles começarem a mexer com HTML e CSS, eu passo isso para eles, porque eu acredito que... como é que eu vou explicar? Antes de você começar a pensar numa interface, você tem que conhecer o mínimo de teoria sobre interface, entendeu? Eu acho que uma coisa vem antes da outra. A teoria viria antes de você ir para a prática fazer página em HTML. E por isso que na próxima disciplina, na parte de qualidade, no currículo novo, essa parte de interface não vai estar lá. A gente vai focar mais em teste de software mesmo. Sim. Teste da parte de execução, né, de funcionalidade. Uhum. Mas, então, você já contou como que você chegou até aqui. Você está fazendo o curso porque agora você tem certeza do que você quer. O que você quer? Agora sim. Desenvolvimento? Agora sim. E vocês trabalham com contábeis foi só um deslize meu. Você trabalha com qual deslize? Com o quê? Lá eu basicamente uso apenas JavaScript, né? O back-end é em Node, usando Express, no front é Angular. Tem um projeto lá que é em PHP, mas eu não mexo nele. Tem uma API que é em Python, mas também não mexo nela. Mas só com a área de JavaScript. Digo que 80% é JavaScript. E banco? E banco é Oracle. Oracle, ok. Mas só tem o Oracle também. E todos esses ambientes acessam o mesmo banco Oracle? Mesmo banco. Não, só um projeto lá que aí é um banco separado. Que é o projeto em PHP, é um banco separado. Ah, tá. Ok. Entendi. E o que BI você também. Conhece? Pode falar. Tem o BI também, mas o BI usa acho que Postgres. E eu acho que um outro lá também, mas eu não tenho certeza. E o BI é um pacote comprado ou foi desenvolvido lá mesmo? Não sei te dizer, tem uma pessoa só que cuida do BI lá. Certo. Uma pessoa só. Okay. Mas eu acabo não tendo muito contato com ele. Aí não tenho muito conhecimento. E quantas pessoas na equipe de informática lá? De TI, de um modo geral. Né? TI, eu acho que deve estar chegando aos 40 já. Olha, muita gente, hein? Desenvolvedor, acho que tem no mínimo uns 30. Nossa, muito bom, muito bom. Isso aí, é muito legal. Infra tem uns 10 por aí. Muito bom. E a Bravo é aquela que fica na 050. É isso mesmo. Como que você faz para ir trabalhar todo dia? Então, eu tô trabalhando de casa, né? Você fica em casa. Bom tempo, já tô de casa. Aí de vez em quando eu tenho que ir lá, por exemplo, segunda eu vou ter que ir lá. Certo. Mas aí eu vou de carro.
Mas tem fretado também. Tem um ônibus. Ah, tem ônibus que se você precisar, você pode pegar. Aí mas geralmente eu vou de carro, que é mais cômodo. Tá, joia. E o que você conhece de gerenciamento de projetos, João Vitor? O que você já viu? PMBOK, gerenciamento de projetos? PMBOK só pelo que o Mauro passou, mas acho que o Mauro nem chegou a aprofundar muito, né? Acho que ele só comentou. O Mauro é uma pessoa muito apaixonada com o PMBOK, ele gosta muito de PMBOK. Ele comentou um pouquinho, mas acho que não chegou a aprofundar. Certo, perfeito. Muito bem. E você pretende continuar na Bravo depois que terminar o curso? Eu tenho muita vontade de ir pra fora. Não só daqui de Uberaba, mas... Do país? Do país mesmo. Essa vontade está dando em muita gente, em mim, por exemplo. Mas daí pra isso eu quero pegar um pouco de experiência, ficar mais... amadurecer um pouco as coisas e... talvez mais pra frente eu tente algo. Uns anos para trás eu fui visitar o Uruguai, não conheci o Uruguai, fiquei louco para mudar para lá. Lá é bom? Nossa, lá é muito bom, muito bom. É um lugar mais caro do que aqui, tá? O custo de vida é maior. Mas é um país tão civilizado, mas tão civilizado, e tá aqui do nosso lado. Dá vontade de mudar para lá, sim. Imagino. Muito bem, gente. João Vitor. Mais alguém? Vamos lá, Sônia. Eu acho que a minha internet não vai dar, o Marco tá cortando muito. Mas posso tentar. Eu tô te ouvindo claramente, sem problema. Só que eu não vou ligar a câmera também, não. Tá bom, não tem problema. Eu vou tentar falar, então. Tá, então primeira coisa, quem é a Sônia? Bom, a Sônia acha que a idade não pode ser um fator limitador. Então, fui fazer direito com quase 40, tinha 39, né? Não tive problema com a turma, nem com o curso. Logo eu percebi que não era aquilo que eu queria, que não estava muito afim de lidar com leis, né? Que na verdade não são cumpridas. É o caso do William, ele deve entender, né? Qual que é. Nesse meio tempo, as meninas já formou as meninas, mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu gosto até de falar que eu desmontava os rádios e os relógios do meu pai para ver como funcionava. Só que eu tive dificuldade com matemática, que isso era um problema. Mas eu resolvi, falei, vou encarar e vou fazer. E quando surgiu a oportunidade, eu fui fazer, não me arrependo. Surgiram várias coisas assim que quase me fizeram desistir. Então eu tô assim, um dia de cada vez. Tá certo. Hoje eu já não tenho certeza se eu vou terminar o curso, não. Tá, mas você tá no 5º período agora. 5º período, mas meu pai faleceu nesse meio tempo, meu marido adoeceu, fez várias cirurgias, então assim, eu tive um monte de empecilho mesmo, mas tô persistindo, tô atrás de um clone aí, porque eu tô com 8 disciplinas. Nossa Senhora! Mas tô conseguindo, tô fazendo. Tá certo. Gosto muito, adoro, acho que a gente não pode ter medo e se tem vontade tem que fazer. Tá certo, é isso mesmo. Não, e aí, quando eu achei que estava pouco, eu iniciei uma pós também na área. Ah, que legal. Engenharia de software. Você está fazendo ela EAD também? Aham. E ela é de que faculdade, de que instituição? É uma instituição assim, que eu não sei como vai ser, né? Focus. Porque eu acredito assim, sabe? Eu estudei em escola particular e agora no IF, que é federal. Não, acho que o que conta muito é o que você vai buscar a mais. O aluno vai fazer a diferença também, né? Ele que vai determinar o aprendizado dele. Não dá para você ficar só atrás do que te é passado, né? Ah, claro, eu entendo. Na verdade, o aluno tem que ter a autonomia e a vontade de ir atrás. Se ele não tiver vontade de ir atrás, não adianta nada, né?
Uhum. Não adianta. A gente dá... Eu falo que as minhas amigas vão atrás de aprender jardinagem, crochê, tricô, e eu fiz o caminho inverso. Tá certo. Eu gostaria de aprender jardinagem e tricô também. Então, eu aprendi com 6 anos o tricô e o crochê. Aí agora, com quase 60, tem que aprender tecnologia. Tá certo. Mas assim, a gente brinca para descontrair, mas não é, eu levo a sério, assim. E o pessoal, não tive dificuldade com o pessoal, não encontrei preconceito. Fiz o quê? 1 período e meio, né? Presencial. A distância, igual o William falou, pra gente assim que já tem família, que acaba que limita um pouco, não é igual para os meninos que são mais jovens, né? Na nossa idade, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue. E essa história de no meu tempo era assim, o nosso tempo é agora, né? É claro, sim, exatamente. Não tem disso. Não tem disso. Eu, por exemplo... Você mesmo é um exemplo, né? Tá ainda atrás do doutorado. E eu tô doido para terminar o doutorado, sabe para quê? Para fazer outra graduação. É isso aí. E qual será? Pois é, eu quero fazer... eu queria fazer arquitetura, mas acho que eu vou fazer design. O meu pai era arquiteto. Bacana. E acho que eu só não fui para o lado da arquitetura porque ele era arquiteto. E ele falava que era muito difícil, era muito sofrido, não ganhava dinheiro, não sei o quê, e eu acabei indo fazer engenharia. Mas talvez o meu era mecânico. Uhum. Então, por causa disso, eu quero ver se eu ainda consigo fazer uma graduação. Vamos ver. Mas para isso eu tenho que terminar esse doutorado, credo. Terminar isso rápido. Tá perto de terminar. Esse semestre agora é o último mais pesado. Aí semestre que vem eu defendo isso e termina. O que você sabe de PMBOK, Sônia? Olha, pouca coisa, assim, foi bem superficial. Ligação, não é isso? Oi, agora cortou de vez. Cortou muito. Cortou mesmo. Voltou? Sônia, acho que não deu mesmo, não. Mas tá bom. Aprendi bastante sobre a Sônia. Todo mundo que tá aqui já falou comigo, né? Já. Quem não falou comigo deu um jeito de ir embora antes, para eu não chamar para conversar comigo. Bom, gente, como eu tinha falado para vocês, o Instituto está começando a se preparar para poder voltar ao presencial. E esse voltar ao presencial vai ser feito com muito cuidado e bem devagar. No nosso caso, dos cursos superiores, isso deve começar a acontecer só no mês que vem, tá? E a gente vai aproveitar esses encontros nossos até chegar o mês que vem para discutir sobre como que a gente vai fazer isso, tá certo? Com muita calma. E aí eu peço para vocês todos aqui já... todos vocês já se apresentaram. Aqueles que não estão aqui mais, já foram embora, eu espero que eles gastem o tempo da aula de hoje para poder fazer o trabalho de hoje e postar. Não é isso? Não, tranquilo, Sônia. Vai ter tempo para a gente conversar melhor. E se tudo der certo, a gente vai se encontrar presencialmente ainda esse semestre.
Lembrando que a pandemia não acabou e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas é capaz da gente ainda esse semestre se encontrar presencialmente, tá? Bom, o que eu tinha que passar para vocês é isso. Queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa a perguntar para mim. Sim, é isso mesmo, Sônia. Mas deve dar certo. Ok, por hoje é isso e até semana que vem, pessoal.